Em setembro de 2015, aviões da Força Aérea Russa pousaram no aeroporto de Khmeimim, em Latáquia, na Síria. Era o início da intervenção militar russa no país. Analistas ocidentais, alegando que Moscou ainda sofria da síndrome afegã, ficaram chocados com a chegada de soldados russos àquele país, atolado em uma guerra civil. Mesmo quando a Força Aérea Russa começou a reverter a situação em favor de Assad, alguns comentaristas continuaram a argumentar que a intervenção russa na Síria era impensada, influenciada pelo conflito com o Ocidente e pela Ucrânia. No entanto, cada movimento do Kremlin nas areias movediças do Oriente Médio foi bem pensado. A intervenção na Síria não foi uma revolução copérnica na política externa russa, mas a implementação da doutrina Primakov que tem guiado a política externa do Kremlin desde o final da década de 90. Vamos então traçar as raízes da atual política externa russa. Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. O Kissinger russo. Em 1953, Yevgeny Primakov, aos 24 anos, se formou no Instituto de Estudos Orientais de Moscou. Foi lá que o futuro ministro das Relações Exteriores da Rússia aprendeu a política do Oriente Médio e a língua árabe. Primakov era um bom aluno, mas não excepcional. Suas notas eram medianas e seu conhecimento da língua árabe, como ele mesmo mencionou anos depois, era muito limitado. Nada indicava que Primakov seria um expoente da diplomacia russa. Logo após a graduação, Primakov tornou-se analista do Oriente Médio e, na década de 60, correspondente do jornal Pravda. A atividade jornalística, no entanto, era apenas uma fachada para as atividades de inteligência que Primakov realizava no Oriente Médio para a KGB. As análises de Primakov logo chamaram a atenção de altos funcionários do Kremlin, e no final da década de 60, ele já havia se tornado o enviado especial de Moscou para o Oriente Médio, indo a lugares onde diplomatas soviéticos não conseguiam chegar por canais oficiais. Foi Primakov quem negociou com Saddam Hussein, Mustafa Barzani, Yasser Arafat e Anwar Sadat. Foi Primakov quem, na década de 70, a pedido pessoal de Brezhnev, manteve conversas secretas com os israelenses para a retomada das relações diplomáticas rompidas após a guerra de 1967. Logo, o mundo da alta política se abriu para o jovem e ambicioso diplomata. No final da década de 80, Primakov tornou-se próximo de Mikhail Gorbachev. Em 1991, tornou-se chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira, o herdeiro da KGB. 5 anos depois, Primakov tornou-se chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Em janeiro de 1996, quando Primakov se mudou para o prédio do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, o país estava em um estado de decadência política. A Rússia ainda estava em uma profunda crise econômica e sua força motriz na arena internacional era apenas uma sombra do antigo poder da União Soviética. Os Estados Unidos, como a única potência mundial, moldavam independentemente a ordem internacional, como na intervenção no Kuwait e no Iraque em 1991. A autoridade de Moscou no espaço pós-soviético não parecia melhor. Apenas 8 meses depois de Primakov assumir o poder, o exército russo teve que sair da Chechênia. O antecessor de Primakov como ministro das Relações Exteriores, Andrei Kozyrev, tentou seguir uma linha pró-Ocidente e buscar reaproximação com os Estados Unidos. A ascensão de Primakov ao cargo de ministro significou o fim dessa política e uma guinada de 180 graus na política externa russa. Como Lavrov disse anos depois, abre aspas, a Rússia abandonou o caminho de nossos parceiros ocidentais e começou a trilhar seu próprio caminho, fecha aspas. A doutrina Primakov e o conceito de Gerasimov.
Primakov argumentava que o mundo unipolar, liderado pelos Estados Unidos, ia contra os interesses vitais da Rússia. Moscou deveria combater a influência americana com absoluta determinação e trabalhar pela criação de um mundo multipolar. No entanto, Primakov estava ciente de que a Rússia não era capaz de competir com os Estados Unidos em pé de igualdade. Portanto, ele propôs que a Rússia se aliasse à China e à Índia no jogo por um novo mundo multipolar. Se tal aliança fosse realmente criada, como argumentava Primakov, a Rússia poderia assumir o papel de um ator indispensável, capaz de efetivamente bloquear os movimentos de Washington na arena internacional. A doutrina Primakov tem 3 pilares básicos. Primeiro, garantir a dominação russa no espaço pós-soviético e a expansão gradual de sua influência para as áreas da Ásia Central e do Oriente Médio. Segundo, impedir a expansão da OTAN para o leste e tomar medidas para enfraquecer seus membros e seus aliados fora da OTAN. Terceiro, parceria com a China e a Índia. Segundo a Rússia, enquanto o mundo unipolar era quase desprovido do risco de um conflito global, também era caracterizado por enorme caos e instabilidade, refletidos em conflitos menores e locais, como a guerra na Iugoslávia ou a invasão do Kuwait por Saddam Hussein. Por sua vez, o mundo multipolar, que requer coordenação de ações das superpotências, segundo Primakov, acabaria com o caos e traria uma paz baseada no consenso. Pode-se dizer que Primakov, até certo ponto nesta doutrina, se referiu ao chamado Concerto das Potências, o sistema geopolítico que prevaleceu na Europa após o Congresso de Viena de 1815, cujo princípio básico era manter o equilíbrio de poder na Europa e evitar o surgimento de uma potência hegemônica no continente. A doutrina Primakov foi assim desenvolvida na segunda metade da década de 90. Porém, a Rússia de então era fraca para implementá-la. O próprio Primakov se aposentou na política quando, em 2000, retirou sua candidatura à presidência da Rússia e Vladimir Putin venceu as eleições. Mas isso não significou o fim da sua doutrina. Pelo contrário, Primakov tornou-se um colaborador próximo de Putin e de seus asseclas, especialmente de Sergei Lavrov, que em 2004 tornou-se o novo chefe do Ministério das Relações Exteriores. O relacionamento era tão próximo que Primakov começou a ser chamado de padrinho de Putin. Com a reconstrução da economia russa e a restauração da autoridade do governo central, a Rússia de Putin deixou de ser uma observadora passiva na política mundial. O primeiro sinal claro da implementação da doutrina Primakov foi a Guerra da Geórgia, quando Moscou mostrou ser a força dominante no espaço pós-soviético, colocando em prática o primeiro pilar da doutrina. A Rússia se opôs fortemente às tentativas de expandir a influência da OTAN para o leste, implementando assim o segundo pilar. Logo depois, a Rússia iniciou uma reforma completa de suas forças armadas, a chamada Reforma Serdyukov-Shoigu. Em 2013, um artigo do general Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior russo, foi publicado na imprensa russa, apresentando pressupostos básicos da guerra híbrida e a ideia de conflito permanente. Inicialmente, o texto passou despercebido. Foi apenas um ano depois que ele começou a ser conhecido no Ocidente, quando a Rússia invadiu a Crimeia e as ações de Moscou pareciam ter saído do artigo de Gerasimov. O termo doutrina Gerasimov foi cunhado pelo historiador britânico Mark Galeotti e apresentado como a principal força da política externa russa. Porém, Galeotti pediu desculpas anos depois, pois o termo era um rótulo provisório e que as ações russas são mais oportunísticas que planejadas. Essa distinção é muito importante porque, enquanto a doutrina Primakov define os objetivos de longo prazo da política externa russa, Gerasimov apenas tentou alcançá-los militarmente. Damasco em apuros. Antes que a poeira baixasse no Donbass, o reformado exército russo lançou outra operação para apresentar a doutrina Primakov. Em setembro de 2015,
aviões da Força Aérea Russa começaram a pousar no aeroporto de Remimi, na Síria. Assim, começou a intervenção militar russa no país. Isso foi uma surpresa para muitos porque, antes de 2015, havia uma crença generalizada de que o Kremlin ainda sofria da chamada Síndrome Afegã. Enquanto Moscou agia de forma cada vez mais ousada no espaço pós-soviético, poucas pessoas acreditavam que o exército russo fosse capaz de conduzir operações militares a milhares de quilômetros de seu território. Entretanto, a aventura síria foi, na verdade, uma aplicação clássica da doutrina Primakov e a implementação de seus 3 pilares. Antes de 2015, o Kremlin temia que a queda de Assad pudesse desestabilizar toda a região e aumentar o poder de grupos islâmicos. O temor da Rússia era ainda maior, porque cerca de 7.000 combatentes da Rússia e das antigas repúblicas soviéticas atuavam junto ao Estado Islâmico. Essas pessoas podiam levar as bandeiras negras do califado para a Ásia Central e o Cáucaso, minando o ponto fraco de Moscou. A penetração nesta região seria facilitada, visto que 10% da população da Rússia é muçulmana. Portanto, da perspectiva de Moscou, a intervenção na Síria não foi uma operação ofensiva, mas defensiva, com o objetivo de proteger os interesses russos no espaço pós-soviético, o primeiro pilar de Primakov. Mas o combate à ameaça islâmica não era uma prioridade para Moscou na Operação Síria. Era uma tentativa de dar checkmate nos Estados Unidos e impedi-los de resolver unilateralmente o conflito sírio, o segundo pilar de Primakov. Esse objetivo foi alcançado de forma extremamente eficaz. Os Estados Unidos, apesar da aliança com os curdos, que se deteriorou durante a presidência de Trump, têm um campo de ação limitado no teatro de operações sírio. Igualmente importante, graças a manobras diplomáticas eficientes, Moscou excluiu quase completamente Washington das negociações de paz. A decisão sobre o destino deste país deverá ser tomada no âmbito do chamado formato Astana, o triângulo Moscou, Teherã, Ankara. As ações de Moscou na Síria concentraram-se em enfraquecer em múltiplos níveis o poder dos Estados Unidos na região e não se limitaram a ações diretas, mas incluíram tentativas de romper as alianças americanas. O melhor exemplo é a Turquia, que, ciente da derrota iminente dos rebeldes sírios, rapidamente concordou em negociar com a Rússia. Graças à eficácia da diplomacia russa, os turcos compraram sistemas de mísseis S-400, o que não só levou a uma crise diplomática com os Estados Unidos, mas também à imposição de sanções ao setor de armas turco. A intensificação da cooperação entre Turquia e Rússia também gerou uma discussão dentro da própria OTAN sobre a credibilidade de Ankara como aliada. Isso é típico do Kremlin, agir para enfraquecer as estruturas dos Estados Unidos e da OTAN, exatamente o segundo pilar da doutrina Primakov. A destruição dos rebeldes sírios, no entanto, nunca foi o auge das ambições da Rússia no Oriente Médio. Desde 2015, Moscou indica claramente que a Rússia trata a Síria como uma janela para o Oriente Médio, como um trampolim para expandir sua influência na região. A Síria tornou-se um palco para os russos apresentarem aos países árabes como o apoio político-militar russo funciona na prática. Assim, pela primeira vez desde o colapso da União Soviética, os árabes incluíram a Rússia em seus cálculos políticos. As ações tomadas na Síria permitiram que a Rússia fortalecesse as relações com muitos países da região. Isso foi ainda mais fácil porque a Síria se tornou um campo de batalha, não entre Washington e Teherã, mas também entre Ankara, Riad, Abu Dhabi, Doha, Cairo e Tel Aviv. Ao se envolver na guerra da Síria, a Rússia ganhou um ponto de partida inestimável no contato com esses países, o que, dada a notável habilidade da diplomacia russa, trouxe grandes resultados. O melhor exemplo é a já mencionada Turquia, que as ações da Rússia na região levaram às margens da OTAN. No entanto, a Turquia não é o único exemplo. A expansão da Rússia para o Oriente Médio também enfraqueceu os laços entre os Estados Unidos e seus aliados árabes. Por exemplo, na política energética,
a Rússia começou a cooperar com os sauditas, criando o chamado formato OPEP+, no qual foi decidido várias vezes reduzir a produção de petróleo, tentando aumentar o seu preço. A Rússia também tentou expandir sua influência na região, incentivando os árabes a comprar armas russas. Em 2019, um contrato de 2 bilhões de dólares foi assinado com o Egito para o fornecimento de 24 caças Su-35, enquanto o Catar e a Arábia Saudita expressaram interesse na compra dos sistemas S-400. Os Estados Unidos bloquearam a maioria destes negócios por meio da lei cujo nome é Combate aos Adversários da América por meio de sanções. A lei de 2017 permite ao presidente impor sanções a países que cooperam militarmente com a Rússia. É com base nessa lei que os Estados Unidos impuseram sanções à Turquia. Em seu jogo, a Rússia não se esqueceu do terceiro pilar da doutrina Primakov, a reaproximação com a China e a Índia. Ao expandir os contatos com os países árabes, a Rússia dificultou para a China e a Índia se expandirem economicamente nesta região, especialmente importante da perspectiva de Pequim e sua iniciativa Cinturão e Rota, na qual o Oriente Médio desempenha um papel fundamental. Moscou não quer bloquear a expansão sino-indiana na região, apenas aumentar seus benefícios próprios com essa expansão. A intervenção síria também deu a Moscou outra alavanca poderosa em suas relações com Pequim. Ao lado dos rebeldes está o Partido Islâmico do Turquestão, fundado pelos uigures, dos quais 5.000 supostamente operam na Síria. Pequim teme que eles iniciem atividades terroristas em Xinjiang no futuro. Moscou ficará feliz em ajudar a China a combater essa ameaça, mas não será de graça. Não apenas a Síria. O sucesso da intervenção na Síria encorajou os russos a tomar outras medidas ousadas para mostrar que a Rússia se tornou um ator indispensável no Oriente Médio. Por exemplo, quando a Turquia enviou seus soldados e mercenários sírios para a Líbia para ajudar o governo em Trípoli, a Rússia apoiou o outro lado, qual seja o Marechal Haftar. Mercenários do grupo Wagner e aviões russos apareceram na Líbia. Os russos se entrincheiraram na estratégica linha Sirte-Joufra, no centro do país, bloqueando as forças pró-turcas em Benghazi e Tobruk. A Rússia também assinou um acordo para construir uma nova base no Sudão, capaz de receber submarinos russos de propulsão nuclear. A instalação, embora modesta, com 300 soldados, é a primeira base militar permanente da Rússia na África desde o fim da Guerra Fria. A instalação também dá à Marinha Russa acesso ao estratégico Mar Vermelho. Tanto a intervenção na Líbia quanto a construção da base naval no Sudão se encaixam no segundo pilar da doutrina Primakov e aproximam a Rússia da ideia de um mundo multipolar. Aliás, vale ressaltar que o Oriente Médio não é a única área em que a Rússia aplica com sucesso os princípios da doutrina Primakov. No final de 2020, a Rússia interveio no conflito de Nagorno-Karabakh, bloqueando o avanço do vitorioso exército do Azerbaijão e impedindo que os azeris assumissem o controle do estratégico corredor de Lachin, que foi ocupado por forças de paz russas. Desta forma, Moscou mostra que continua a dominar o espaço pós-soviético, Pilar 1, e não permitirá que a Turquia mude diametralmente a situação política no Cáucaso de forma alguma, Pilar 2. A Síria tornou-se o teatro onde a Rússia apresentou a doutrina Primakov em toda a sua glória. Ao intervir ao lado de Assad, Moscou superou os Estados Unidos e tornou-se um jogador cujos interesses no Oriente Médio devem ser levados em conta por todos os outros. A Síria, como um microcosmo da rivalidade do Oriente Médio, tornou-se uma plataforma para a Rússia espalhar sua influência por toda a região. A intervenção síria e o aumento da rivalidade Estados Unidos-China aproximaram a Rússia de seu objetivo final, a criação de uma ordem multipolar. A doutrina Primakov cumpriu seu propósito. A Rússia ganhou importância na política do Oriente Médio, à medida que tenta seguir uma política o mais imparcial possível, pois não se permite ser forçada a divisões regionais,
como xiita e sunita, israelense e árabe ou saudita e iraniana. É um grande mérito da diplomacia russa que, apesar do apoio a Assad, conseguiu manter relações amigáveis com forças hostis a Damasco, como Turquia, Israel e a Arábia Saudita. Em troca do estreitamento das relações com esses países, a Rússia tenta, na medida do possível, considerar os interesses deles, por exemplo, não bloqueando os bombardeios israelenses contra as forças do Hezbollah e da Guarda Revolucionária Islâmica Iraniana. No entanto, os recursos à disposição da Rússia são limitados, e a política do equilíbrio pode se tornar insustentável, por exemplo, diante de uma guerra interestatal no Oriente Médio. Parece que é aí que reside o limite da doutrina Primakov. A Rússia é capaz de penetrar no Oriente Médio, mas é incapaz de impor suas próprias soluções aos países da região. A resistência dos Estados Unidos às ações russas no Oriente Médio também está endurecendo. Em 2015, os americanos foram completamente pegos de surpresa pela intervenção russa na Síria e não souberam lidar com isso. No entanto, essa situação mudou ao longo dos anos. Em 2017, o Congresso aprovou a Lei de Sanções, que limitou as exportações de armas russas para o Oriente Médio, justamente quando líderes árabes faziam fila para comprar equipamentos militares russos. Em 2019, veio a Lei César, que impôs duras sanções à Síria e bloqueou a reconstrução do país por pelo menos vários anos. Na prática, isso significa um aumento relevante nos custos da intervenção russa e obriga Moscou a fornecer ajuda extensiva a Assad, que, apesar de ter vencido a guerra civil, levou o país à beira do colapso econômico. Também há uma questão em aberto. A cooperação de países como Turquia e Arábia Saudita com Moscou se deve à própria Rússia? Ou é uma tentativa de jogar com Washington usando Moscou? A Rússia, apesar dos sucessos na região, sentiu na pele o ditado popularizado pelo ex-agente do MI6, John le Carré, abre aspas, "Você pode contratar um árabe, mas não pode comprá-lo", fecha aspas. A Rússia interviu na Síria para forçar rebeldes e curdos a negociar e então federalizar o país, mas encontrou forte resistência do próprio Assad, que não conseguiu quebrar. A Rússia, sem dúvida, continuará sua política externa de acordo com as regras estabelecidas por Primakov. No entanto, a questão é se isso conduzirá a uma nova ordem mundial multipolar, ou se arrastará a Rússia para conflitos permanentes e terminará em um fiasco semelhante à invasão soviética do Afeganistão.